O Bolsonaro desistiu, pessoal. Ele já jogou a toalha sobre ser preso, tá completamente conformado com a situação, tanto que fala sobre isso abertamente com os seus correligionários. Ele até, de um modo muito melancólico, se culpa pela prisão, porque na visão dele ele vai ser preso pelo Alexandre de Moraes por não ter feito um gesto ao Gilmar Mendes no passado, com uma indicação ao STJ. Bolsonaro acredita que Gilmar Mendes poderia barrar os poderes do Alexandre de Moraes se tivesse um pouco mais de simpatia por ele. Mas não vai ser isso que vai prender o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser preso por ter cometido várias irregularidades. Inclusive, novos escândalos muito mais cabeludos do que tudo que nós vimos até agora vão surgir nos próximos dias, envolvendo lavagem de dinheiro no exterior. Coloque nos comentários, você está com dó do Bolsonaro? Essa desistência dele, essa jogada de toalha, o enfraquece politicamente? Qual foi o maior erro do Bolsonaro, na sua opinião? Então deixe seu like, porque eu sei que você gosta quando o Bolsonaro se aproxima da cadeia, e se inscreva no canal. Essa informação sobre o Bolsonaro estar resignado, conformado com a prisão, foi trazida para nós pelo Guilherme Amado, do Metrópolis. O Amado diz que o Bolsonaro já está falando abertamente com os seus aliados, com os seus correligionários, sobre ser preso. Ou seja, ele sabe que tudo o que ele fizer não vai dar em nada, ele vai ser preso. Até porque, pessoal, o Bolsonaro nem pagar advogado ele quer pagar. Ele quer que os advogados o defendam, assim, de graça, de modo voluntário. É um ridículo, isso é ridículo. É o momento mais delicado da vida do Bolsonaro, pode ser preso, já teve contas bloqueadas e não quer pagar advogado. Ele fica se culpando, dizendo que ele deveria ter feito uma indicação do STJ, que foi pedido do Gilmar Mendes, e isso traria uma certa simpatia do Gilmar com ele, Bolsonaro, e o Gilmar teria força suficiente como decano para barrar os poderes do Alexandre de Moraes. Então ele já está no estado de autopunição. Ele se culpa pela situação que ele se colocou. Mas a gente sabe que não foi essa indicação, ou não seria essa indicação ao STJ que faria o Bolsonaro ter mais força no STF. Claro que não, pessoal. Agora, por exemplo, o presidente do STF é o Luiz Roberto Barroso. E o vice-presidente do Barroso é o Edson Fachin. E o presidente do TSE é o Alexandre de Moraes. E a gente sabe que Fachin, Barroso e o Alexandre de Moraes foram os três ministros mais atacados por Bolsonaro ao longo de todo o mandato. Bolsonaro fez ataques verbais pesados contra o Barroso, por exemplo. Então mesmo que Gilmar Mendes tivesse lá a simpatia com o Bolsonaro, não iria mudar absolutamente nada, porque esse triunvirato do terror para o Bolsonaro no poder judiciário é mais do que suficiente para prendê-lo e para amedrontá-lo. Além disso, nós temos novas suspeitas vindas da Polícia Federal sobre o caso das joias, porque a Polícia Federal agora, além do peculato, quer entender por que Bolsonaro recebeu joias tão caras do governo saudita, porque esses presentes eles extrapolam e muito a média que é exercida na diplomacia. E Bolsonaro não recebeu apenas um presente, ele recebeu vários. A suspeita que existe hoje é que Bolsonaro possa ter recebido esses presentes para favorecer os países árabes, mais precisamente a Arábia Saudita, o Fundo de Investimentos Árabes, em alguns segmentos, como o segmento armamentista e também o petroquímico, porque aquela venda da refinaria Landulfo Alves pela metade do valor foi muito esquisita depois de nenhum comprador se interessar pelas refinarias da Petrobras. Então existe essa suspeita. Só que não para por aí, pessoal, porque o Rodrigo Rangel, do Metrópolis, trouxe uma informação muito quente que está apavorando a alta cúpula do PL com relação a Bolsonaro. Porque se vocês acham que atos antidemocráticos, minuta golpista, certificado de vacinação falsificado, escândalo de joias e tudo que foi apresentado até agora já foi muito cabeludo, isso é fichinha perto do que está por vir. A alta cúpula do PL, ou seja, Valdemar Costa Neto e afins, já foram informados que as próximas notícias sobre Bolsonaro prometem escândalos muito mais escandalosos, muito mais escandalosamente cabeludos, mais cabeludos e peludos do que o próprio Augusto Aras. Então você imagina quanto pelo tem aí nesse escândalo, que vão assim arrebentar com o Bolsonaro e vão deixar tudo o que foi mostrado até agora no chinelo. Essas suspeitas envolvem lavagem de dinheiro para a compra de imóveis milionários no exterior. Autoridades americanas estão investigando isso. Quando eu falei no exterior, entenda-se nos Estados Unidos. A cachorrada começou a latir, porque você fala de escândalo de corrupção envolvendo Bolsonaro, escândalo cabeludo, os cachorros, eles latem de felicidade, pessoal.
E a gente tem que lembrar o seguinte, a família do Mauro Cid, ela é uma família que tem imóveis milionários lá nos Estados Unidos. Lembra que o Lula falou que o Cid era um potencial laranja do Bolsonaro? Talvez o Lula não estivesse tão errado. Porque os imóveis da família Cid, eles estão em nome de uma empresa, que é a empresa Cid. Mas não sabemos quem são os donos dessa empresa. Eu posso abrir uma empresa chamada Empresa Família Cid. E os reais donos podem estar ocultos e Bolsonaro pode ser um desses donos. Mas isso aí nós vamos ter mais informações lá na frente, o que atormenta, por óbvio, a família Bolsonaro. O que também vai atormentar são as novas delações do Mauro Cid. Porque o Cid, ele já falou muito, mas esse muito do Cid é pouco. E isso, claro, falar que o Bolsonaro, eu não fiz um gesto ao Gilmar Mendes. Ora, as provas são muitas, Bolsonaro, você não fique tranquilo. O Bolsonaro ele pode ficar tranquilo, pode dormir bem, não precisa nem dormir segurando em pistola, porque ele gosta de fazer isso, dorme segurando armado, né? Falaram que ele segurava a pistola do Hélio Negão, porque às vezes o Bolsonaro não tinha a pistola dele em mãos, então o Hélio Negão cedia, né, a pistola dele para que o Bolsonaro pudesse dormir abraçadinho, porque o Bolsonaro falou que ele dormia armado no Palácio do Alvorada. Então ele pode ficar tranquilo, porque o Bolsonaro vai ser preso por outras coisas. O Cid, ele já falou sobre 3 inquéritos. Certificado de vacinação, atos antidemocráticos e joias. Tem mais outros 5 que ele pode falar. E vão vir outras delações, vão vir também outras reuniões de cunho golpista. O Cid vai delatar tudo sobre o Bolsonaro. Então, esse cenário terrível para o Bolsonaro vai configurar com a prisão do ex-presidente em meados de 2024, essa é a previsão do PL. Isso também enfraquece demais o Bolsonaro. Porque se a prisão do ex-presidente acontecer em meados de 2024, ela vai ocorrer em plena campanha. Então você faz todo um planejamento para a campanha para usar Bolsonaro nos palanques. Aí no meio do negócio ele vai ser preso. Não vai poder mais fazer a campanha. Como que você faz? Ora, eu me programo e me planejo para ter o Bolsonaro e agora não vou ter mais o Bolsonaro? Então isso faz com que os candidatos a prefeitos fiquem hesitantes. Eles não sabem se eles devem apoiar ou não o Bolsonaro. Pô, mas aí eu vou apoiar o Bolsonaro e qual que vai ser o impacto disso? Da prisão, mais dos casos de corrupção, dos escândalos, é melhor eu ficar quietinho. Além disso, existe o caso da Maria do Rosário, pessoal. O caso da Maria do Rosário, o Bolsonaro virou réu e ele pode ser condenado por isso. Esse caso é um dos mais espinhosos para o Bolsonaro porque ele afeta a imagem do ex-presidente. Nós temos que lembrar que o Bolsonaro ele foi derrotado em 2022 pelo Lula por conta das mulheres. As mulheres não votaram em Bolsonaro. E aí há toda uma tentativa de construção de imagem de Michele para reduzir a rejeição das mulheres com o Bolsonaro. Só que se ele for condenado pelo caso de Maria do Rosário, por tudo aquilo que ele falou, há um impacto muito nocivo para a imagem do Bolsonaro. E isso vai fazer com que mais e mais candidatos se distanciem do Bolsonaro, como o Ricardo Nunes tem feito e como o Bolsonaro está revoltado. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele não quer ficar perto do Bolsonaro. E o Bolsonaro está revoltado, por isso está fomentando a candidatura do Ricardo Salles. Só que o Valdemar Costa Neto não quer o Ricardo Salles como candidato a prefeito de São Paulo. Mas o Bolsonaro, ele quer que o Ricardo Nunes dê afagos explícitos, públicos, a ele, Bolsonaro. Bolsonaro, quer uma declaração pública do Ricardo Nunes que ele está sendo apoiado pelo ex-presidente, mas o Nunes não quer fazer isso, porque se ele receber o apoio do Bolsonaro, ele perde voto. Mas o Bolsonaro não está nem aí pro Ricardo Nunes. O que o Bolsonaro quer é mais prefeitos o apoiando, porque quanto mais pessoas apoiando ele, Bolsonaro, mais pessoas ele consegue arregimentar. Ele consegue trazer para si, aumentando assim o seu capital político, que é um capital político que agora está enfraquecido. E ele precisa de força populacional para pressionar o judiciário. Se ele não tiver apoio nas campanhas do ano que vem, ele se enfraquece. Mas como que os candidatos vão apoiar o Bolsonaro se eles não sabem como estará a situação do Bolsonaro? Além disso, essas pesquisas que estão sendo divulgadas pelo Datafolha, por outros institutos nas capitais, servem como parâmetro para outros candidatos de cidades do interior, que nós não temos essas pesquisas. Então, na cidade do interior, Bolsonaro pode até ter mais apoio, relevância do que numa capital. Só que o candidato pensa o seguinte, eu não tenho uma pesquisa aqui como o Datafolha, então eu tenho que me basear no Datafolha. Lá em São Paulo, o Bolsonaro ele está sendo rejeitado. Então aqui pode ser que ele seja mais aceito, mas quanto que ele é mais aceito?
Em São Paulo a gente sabe que 60% da população não vota de jeito nenhum no candidato Bolsonaro. E aí? Eu devo ir com o Bolsonaro, não devo, e isso vai minguando cada vez mais. Então, Bolsonaro, fique tranquilo porque não tem nada a ver com o Gilmar Mendes o motivo de você ser preso.